do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. O texto sagrado de hoje nos traz uma cena onde Jesus sobe para a festa das tendas em Jerusalém. Sobe às escondidas porque muitos queriam já prendê-lo para matá-lo, porque Jesus Cristo, ele incomodava as autoridades de Israel. Por isso que ele sempre vai andando discretamente. Ele deixa com que os seus discípulos vão à frente, os seus parentes vão para a festa e depois ele sobe de forma discreta, para que não seja percebido. Mas quando chega ao templo, ele começa a ensinar. E ali muitos começam a questionar se as autoridades haviam aceitado ele como Messias. Mas Jesus Cristo vai falar sobre uma realidade importante, a realidade da origem, porque esses homens concebiam a origem humana de Jesus Cristo, mas não concebiam a origem divina, porque Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, a sua origem humana está unida à sua origem divina. Por isso que Maria concebeu Jesus Cristo de forma miraculosa, pela ação do Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo diz que esses homens não conhecem aquele que o enviou, o Pai do céu, porque a sua relação com Deus é sempre uma relação distante. Por isso que nessa festa que Jesus Cristo vai e sobe a Jerusalém e ali começa a ensinar, nós temos um grande ensinamento diante da nossa vida, porque a festa das tendas é a festa onde o povo judaico, o povo de Israel, celebrava esse momento de peregrinação no deserto, onde eles viviam em tendas, onde eles viviam nessas tendas porque não tinham ainda a sua terra, não possuíam casas e por isso precisavam viver em tendas. Aqui nós vemos como que essa festa, dentro desse contexto de hoje, é importante, porque a vida humana é uma vida de peregrinação, como o próprio Cristo, ele nos ensina. Jesus veio da parte do Pai a essa terra, para que nessa terra pudesse caminhar e peregrinar, indo novamente para junto do Pai do céu. Esse é o movimento da vida humana. Nós estamos aqui nessa terra vivendo de tendas, porque o nosso corpo é essa tenda, esse lugar
da nossa moradia nessa terra. Por isso que nós precisamos verdadeiramente entender que estamos numa vida de peregrinação, onde saímos do seio de Deus, viemos a essa terra para peregrinar, para trabalhar, para alcançar novamente a vida eterna. Por isso que nós precisamos sempre aprender a conservar essa intimidade divina. A mesma intimidade que nós tivemos na criação, que nós precisamos ter nessa terra, para que possamos verdadeiramente alcançar a intimidade plena novamente no céu. Porque do céu nós saímos e para o céu precisamos voltar. E essa terra onde nós estamos é o lugar da peregrinação, o lugar onde nós vivemos em tendas, vivemos nesse corpo perecível, nesse corpo, nessa carne que é passageira, mas precisamos realmente dar valor a esse tempo, dar valor a esse momento que nós estamos nessa terra, porque esse é o tempo, o momento de salvação. Quando nós perdemos a capacidade de aproveitar o nosso tempo, nós começamos a cair no pecado da preguiça, porque a preguiça é justamente isso, a perda de tempo de salvação. E nós estamos nessa terra peregrinando rumo ao reino dos céus. E por isso que é necessário, sim, sermos capazes de entender que a nossa vida é uma vida de unidade com Deus, desde o início, desde a origem, e precisa ser assim até a sua completude, a sua plenitude no céu. E por isso que Jesus Cristo vem a essa terra, para que através de Jesus Cristo, que é o caminho, nós possamos ter nele essa intimidade divina, através do seu discipulado, através do seguimento de Jesus Cristo. Porque quando nós seguimos a Jesus Cristo, nós damos continuidade a essa peregrinação, para que possamos assim realmente ornar essa tenda ao qual nós vivemos nessa terra, que é a nossa vida, o nosso corpo, a nossa condição humana, para que assim nós possamos ornar essa condição humana com virtudes, para que possamos permitir com que a graça do Espírito Santo restaure essa condição original de imagem e semelhança, para que assim possamos verdadeiramente crescer nessa capacidade de dar valor ao nosso tempo, a este tempo de salvação, a nossa vida, administrar bem a nossa tenda, o nosso corpo, para que assim possamos continuar a nossa peregrinação rumo ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.